Hebreus capítulo 12, versos 1 ao 4. Hebreus capítulo 12, versos 1 ao 4. Preste atenção na leitura, vamos meditar nesse texto nessa noite. Nos diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe era proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, a vossa luta não é contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Verso 4 novamente. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, por esse privilégio de ouvirmos a palavra do Senhor. Fale conosco. Precisamos da tua orientação, precisamos do teu direcionamento. O Senhor é aquele que nos orienta, o Senhor é aquele que nos conduz, o Senhor é aquele que de fato mostra o único caminho, o caminho de uma vida bem-sucedida, o caminho de uma vida que de fato o agrada. Seja assim conosco nessa noite e nos mostra, Deus, mais uma vez através da tua palavra, a tua boa, perfeita, santa e agradável vontade. Nós te oramos e lhe pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite sobre uma vida cristã vitoriosa. Sobre isso. Uma vida cristã vitoriosa. Quem aqui tem mais de 40 anos, eu creio que vai se lembrar de uma moça, uma mulher, chamada Gabriele Andersen. Mas, pastor, que nome é esse? Ela nasceu em 1945, nasceu na Suíça, e ela era uma atleta de ponta, uma corredora, corria grandes percursos, e ela ficou famosa nos Jogos de Los Angeles, em 1984, quando então uma cena muito famosa perpetuou na mente de que tem aí pelo menos 40 anos. Essa mulher, faltando poucos metros, cerca de 400 metros para terminar a sua prova, ela veio cambaleando de um lado para o outro, quase que desmaiando, muita dor, desidratada, e as pessoas estavam cercando. E o médico, se tocasse nela, ela não completaria a prova. E ela diz, depois, em seus relatos, que ela dizia: não toque em mim, não toque. O médico não podia tocar nela, porque ela era, na mesma hora, desclassificada. Mas ela queria cruzar a linha de chegada. Essa imagem rodou o mundo inteiro. Uma mulher cambaleava de um lado para o outro e as pessoas tentavam segurá-la. Só que ela mesmo dizia para ninguém tocar. E ela cruzou a linha de chegada. Depois ela deu uma entrevista dizendo que aquela provavelmente era a sua única Olimpíada, que ela não iria conseguir competir em mais outra Olimpíada. Seria a única da sua vida. A única corrida que ela iria correr de ponta, desse nível. Entre 44 participantes, ela chegou em 37º. O fato é que ela cruzou a linha de chegada. E por que eu estou falando sobre isso? A vida cristã é como uma corrida. Quando o autor de Hebreus fala sobre isso, nós acabamos de ler no verso 1, ele usa uma expressão que foi tirada dos jogos que aconteciam na Grécia e em Roma. Os jogos, não é? E interessante que ele vai dizer que a nossa vida, a nossa caminhada cristã é como uma corrida. Nós estamos correndo uma carreira, rumo aonde? À terra prometida, rumo à nova Jerusalém celestial. Então, quando você olhar para a vida cristã, você tem que olhar como uma competição, e é única na sua vida.
Você não tem como repetir essa vida. É aqui e agora. E eu espero que todos que aqui estão nessa noite cruzem a linha de chegada. Não é verdade? Qual a linha de chegada? É você estar na eternidade com Jesus Cristo. É você receber o grande prêmio. Qual que é o prêmio? A coroa da vida. Essa é a nossa medalha. É a vida eterna. Eu queria trabalhar sobre isso nessa noite. Não é? Uma vida vitoriosa. Nós estamos numa carreira, numa corrida. Rumo onde? A Nova Jerusalém. Rumo à terra prometida. É para lá que nós iremos. Nós iremos morar onde? No céu. Esse deve ser o nosso objetivo, esse deve ser o nosso principal projeto de vida. E eu queria que você meditasse comigo em algumas questões, não é? Nessa corrida, nós devemos olhar para aqueles que já venceram. Nesta corrida, nós devemos olhar para aqueles que já venceram. O verso 1, não é? O autor de Hebreus fala isso, nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, ele é desconhecido. Alguns atribuem a Paulo, outros atribuem a Silas, a Apolo, nós não sabemos, mas o fato que é escriturístico, é inspirado, é bíblico, é algo de Deus para nossas vidas. E ele está dizendo o seguinte no verso 1: portanto também, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira, ou seja, a corrida, a competição que nos está proposta. Ele diz que há uma nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Se você olhar no capítulo 11, você vê Hebreus, a galeria dos heróis da fé. Se você nunca leu, leia. É algo assim maravilhoso. Hebreus capítulo 11 fala de Moisés, de Abraão, fala de Sara, homens e mulheres que tiveram uma vida piedosa e venceram essa carreira, venceram essa corrida, a qual nós estamos hoje, e eles são como que? Testemunhas, é como se fosse ali a torcida no estádio, eles estão torcendo para que nós o que? Alcancemos a vitória, para que nós cruzemos a linha de chegada. Qual que é a linha, gente? A eternidade com Jesus. Esse é o grande desafio. Nós estamos numa carreira. Combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. O projeto de Deus para minha vida, que eu alcançasse e que estivesse na eternidade juntamente com Ele. E temos pessoas que estão torcendo por nós. Quem são essas pessoas? Aqueles que nós chamamos de heróis da fé. Por quê? Em alguns momentos você vai ficar desanimado. Em alguns momentos você vai ficar talvez até mesmo chateado. Às vezes serão lutas tão intensas, tão agônicas, que você vai falar assim, não tem jeito. Nesse tempo, quando isso acontecer na sua vida, nessas situações, você vai olhar para aqueles que já venceram. E vai espelhar em quem? Nessas pessoas. Por exemplo, quando você estiver enfrentando uma tentação que você acha que é descomunal, que é impossível de resistir e impossível de vencer, lembre-se de José. Olhem para José. Lá no Egito. Egito é símbolo de mundo. Vivendo num lugar terrível, se manteve consagrado ao Senhor. Longe do pai, longe da mãe. Hoje nós ficamos aí em pânico quando os nossos filhos vão estudar na faculdade fora, em alguma situação que nós não temos o controle sobre eles. José foi crente longe do pai e longe da mãe. Diz o texto que ele era um escravo. Ele não tinha vontade própria, mas assim ainda ele decidiu servir a quem? A Deus. Nos diz a história que ele sofreu uma grande tentação. Uma linda mulher colocou os olhos sobre ele. E nos diz a história que ele era tentado todos os dias. Ele foi agarrado. E ele disse não. Ele disse não. Eu não vou me colocar nessa situação. Então quando você estiver enfrentando uma tentação, lá no seu trabalho, quando você passar por uma luta lá na sua faculdade, lá na sua vizinhança, algo que está mexendo com o seu coração, te impelindo a fazer algo que desagrade a Deus, olhe para quem? Para José.
está na galeria, no sentido de estar ali vibrando por nós, está torcendo por nós. Olhe para quando você enfrentar outras lutas, por exemplo, quando você estiver enfrentando situações duras na família, problemas sérios familiares, você tem exemplos inumeráveis de homens que venceram dramas familiares. Talvez o mais emblemático para nós seja Jó, não é? Jó, ele teve um ataque frontal sobre a sua família. Jó perdeu seus filhos, sua vida financeira, sua esposa, sua saúde e os seus amigos. Você imagina, você perder algo assim, de vez em quando, ou com certo tempo, até vai, mas mesmo você perder tudo assim praticamente no mesmo dia, perder saúde, perder filhos, perder estabilidade conjugal. A mulher de Jó falou assim: Jó, pede a Deus que você morra, amaldiçoa esse Deus, peça para morrer. Imagine, Jó tinha 10 filhos, imagine você enterrando 10 filhos no mesmo dia. Já vou pensar nesse negócio? Imagine, 10 filhos no mesmo dia. Jó enfrentou tudo isso. Jó ficou doente da cabeça aos pés. Jó fedia de tal ponto que ele foi levado para o monturo da cidade. Sabe o que é o monturo? O lixão da cidade. Ninguém suportava o hálito de Jó. As feridas, saindo pus. Era a situação de Jó. E diz o texto que em tudo isso Jó pecou. É isso, gente? Em tudo isso Jó não pecou. Então, quando você passar por lutas na sua família, olhe para Jó, porque além de Jó suportar essas lutas, ele teve tamanha fé e Deus restaurou a sua sorte. E se você nunca leu, leia o capítulo 42, diz assim: e o Senhor restaurou a sorte de Jó enquanto este orava. Está lá. Leia o texto, diz assim: o Senhor restaurou a sorte de Jó enquanto este orava. Deus deu mais 10 filhos para Jó. Quantos filhos Jó tinha, gente? Quantos, gente? 20. 10 no céu e 10 que ele teve novamente na terra. E Deus o prosperou. 20. Sabe por quê? Era um homem que de fato tinha fé e acreditava em Deus apesar das adversidades. Quando você estiver em momentos difíceis, situações, dramas familiares, olhe para quem? Para Jó. Estiver enfrentando gigantes, nessa corrida que você está, às vezes gigantes irão aparecer. Olhe para Davi, aquele que derrubou os gigantes. Lembra de Davi? Davi com Golias. Davi era tido como um anão, mas na verdade Davi que era o gigante da história. Saul falou: você não pode lutar contra Golias. Você não tem força para isso. Quando você estiver diante de lutas, situações difíceis, muitos pessimistas se levantarão. Davi não ouviu a voz dos pessimistas e disse: o meu Deus vai me dar essa vitória. E diz a história que Davi derrubou o gigante Golias. O que eu acho mais interessante na história de Davi com Golias é que Davi não fica assim: vem Golias, vem Golias. Diz o texto que Davi correu em direção a Golias. Leia a história. E Davi vai em direção a Golias e fala: você agora vai cair. A ousadia. E Davi era um homem sábio, inteligente. Ele pegou 5 pedras para poder derrubar o gigante Golias. Ele matou Golias com quantas? 1. Por quê? Porque levou 5. Se ele errasse a primeira, ele teria a segunda, ele teria a terceira, ele teria a quarta, a quinta. Na visão dele, uma hora ele acertaria o gigante. Então não desista. Davi nos ensina o quê? A não desistir diante dos gigantes. Então quando você estiver passando por lutas, nessa carreira cristã que você está, na sua vida, olhe para estes homens. Olhe para Ana, que sonhava e que acreditou no seu sonho e que Deus abençoou. Olha para Elias, que foi sustentado por Deus lá no ribeiro de Querite. Os corvos colocaram comida na boca de Elias. E diz o texto que o ribeiro secou e Deus levou depois Elias para onde? Para Sarepta. E uma viúva, uma mulher pobre, o abençoou. Está enfrentando lutas? Está passando por dificuldades? Nessa carreira, olhe para as pessoas à sua volta que já venceram. Olhe para os grandes homens que estão aqui na palavra de Deus. Porque eles eram melhores do que a gente? Eram menos pecadores? Não, é porque eles tinham fé.
É porque eles acreditavam no Deus que é todo poderoso. Então quando você estiver passando por lutas nessa carreira, olhe para quem? Para estes homens e para essas mulheres. Nós estamos numa carreira, meus irmãos. É uma corrida, não é? Só que tem coisas que podem atrapalhar a sua corrida. Tem coisas que podem atrapalhar a sua corrida. Quem que corre é corredor profissional. Nós temos aqui alguns irmãos que gostam de correr verdadeiramente, né? São atletas. Eles tentam comprar tudo que é mais leve, não é assim, Edgar? Tudo que é mais leve. Tênis mais leve, roupa mais leve. Qualquer peso desnecessário, você vai tirar. A nossa vida cristã é da mesma forma. Tem coisas que podem trazer embaraço. Tem coisas que podem prejudicar a nossa caminhada. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, verso 1. Olha para você ver. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está, o que, gente? Proposta. Meus irmãos, o apóstolo Paulo falou lá em Colossenses capítulo 3, tudo aquilo que é ruim, ira, maledicência, palavras profanas, tudo isso devemos jogar fora, tirar da nossa vida. 1 Pedro, mesma coisa. Pedro disse isso no capítulo 2, verso 1. Tudo que não presta, devemos tirar da nossa vida. Porque essas coisas causam embaraço, podem dificultar a nossa corrida, podem dificultar a nossa carreira. Olhe para a sua vida, olhe para a corrida que você está participando, é a sua vida cristã. Tem alguma coisa que está causando embaraço? Interessante, todo mundo fala assim, pastor, o peso do pecado. Não, leia o texto. Desembaraçando de todo peso e do pecado. São coisas distintas. O que ele está falando? Tem coisas na vida que são peso e tem coisas na vida que são pecado. Peso não necessariamente é um pecado, mas pode virar. Quer um exemplo? Sair com os amigos à noite, ir no cinema, depois comer alguma coisa, é pecado? Não, não é. Mas se você começar a ficar até 2, 3 horas da manhã, vai virar um peso terrível na sua vida cristã. Você não vai conseguir adorar a Deus de manhã, por exemplo. Não vai conseguir nem participar da escola dominical. É um exemplo. Se este jogo de futebol é pecado, mas pode virar um peso. Um peso. Eu lembro quando eu estava no Espírito Santo, tinha um senhor que frequentava sempre a igreja. Sempre estava na comunidade. Mas ele começou a se ausentar. Nós fomos conversar com ele. É porque todo domingo à tarde ele ia jogar bola. Chegava cansado, não conseguia ir para o culto. Um peso que virou um embaraço. Às vezes você tem algo na sua vida que não é um pecado necessariamente, mas é um peso. E que pode no futuro virar um pecado. Um entretenimento. Uma coisa que eu até gosto. Não que é pecado em si mesmo, mas que pode virar algo pesado na minha caminhada. Isso pode nos embaraçar. Às vezes um esporte. Às vezes um entretenimento que eu gosto. Isso pode virar. Você já parou para analisar a sua vida? Será que tem coisas que estão ocupando mais lugar de Deus? Talvez essas coisas. Peso. É pecado necessariamente? Não. Mas é um peso. É algo que é bom, mas que pode virar ruim. Comer é bom? Bom, não é, gente? Maravilhoso, não é? Churrasco, torta, não é? Nutella, agora o negócio é Nutella, né? Quando eu estou na rua, Augusto manda um recado, pai, me traz Nutella. Esse tipo de coisa. É bom? É ótimo. Mas comer demais pode virar gula e pode trazer problemas na sua saúde. Pode ou não pode? Pode. Uma coisa que é boa pode virar um peso, literalmente. Não é? Literalmente. Não é assim? Mas diz o texto, desembaraçando-nos de todo o peso e de quê, gente? Do pecado. Tem coisas que são pecados mesmo, claros, notórios, abertos. Nós sabemos. Eu não preciso ficar enumerando. Prostituição, ira, lascívia, maledicência, adultério. Tudo isso embaraça a nossa caminhada.
A gente não consegue chegar na linha de chegada se nós continuarmos com isso. Isso tem que ir, sabe para onde? Para o lixo. Eu lembro quando eu tinha meus, talvez 9, 10 anos, nós fomos criados num período assim de TV aberta, hoje é tudo TV fechada, né? Aí tinha algumas propagandas muito engraçadas, né? Tinha lá, que eu lembro como fosse hoje, aquela do SOS dos fogões, que era uma clássica, e tinha uma empresa chamada Roto-Rooter, não é? Roto-Rooter. E a sujeira desce pelo cano. Está lembrado disso? Roto-Rooter. De vez em quando a gente precisa dessas coisas na nossa vida. Roto-Rooter. Uma limpeza geral. Sabe? Tirar aquilo que não presta e jogar onde, gente? No lixo. Tem coisas na nossa vida que não prestam. E devem ser jogadas onde? No lixo. Para que nós possamos alcançar patamares mais elevados. Para que nós possamos chegar a lugares mais altos. Eles dizem, eu não sei se isso é verdade, uns falam que é verdade, outros que não é, mas é bonito. Nos dizem que a águia, em determinado momento, suas penas ficam muito velhas, e ela tem a tendência de tirar as próprias penas. Vai para um lugar mais isolado, alguns falam que é assim, vai retirando pena por pena velha, para que penas novas possam nascer, e ali o voo vai melhorar. Para usar uma ilustração muito simples, algumas penas velhas têm que ser tiradas da nossa vida, para que nós possamos dar voos mais altos, para que Deus possa abençoar mais. Santidade, santificação. Se nós não fizermos isso, a nossa caminhada não vai ter sucesso. Alexandre o Grande diz que ficou sabendo que suas tropas estavam andando muito devagar, e depois eles descobriram qual era o motivo. É que em cada batalha que eles venciam, eles pegavam despojos, e aquilo ia dificultando, os soldados iam carregando vários despojos, coisas que eles conquistavam diante de outros exércitos. E às vezes nós estamos carregando coisas que vão atrapalhando a nossa caminhada. O que tem atrapalhado a sua caminhada, meu irmão? O que tem dificultado a sua vida cristã? Pense nisso. Nessa caminhada, temos que tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que causa embaraço. O que eu aprendo com essa caminhada, com essa corrida? Nessa corrida cristã, nessa carreira que nós estamos, nós vamos passar por muitas dores. Eu quero te dizer que um cristianismo, verdadeiramente cristianismo, só existe com sofrimento. Ô pastor, o que é isso? É a verdade. Eu vou estar mentindo para você se eu disser outra coisa. O capítulo 12, verso 1, olha o que nos diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está o quê? Proposta. Tem gente que gosta de estudar isso de forma mais profunda. Grife essa palavra carreira na sua Bíblia. Tem que deixar ela grifada. Sabe o que ela significa no grego? Uma palavra que você já ouviu certamente. Agon. Sabe o que significa a palavra carreira? Agon. Já ouviu? Já. Agonia. É a mesma raiz. Ele está dizendo que essa carreira é agônica. Essa carreira envolve sofrimento. Essa carreira envolve transpiração. Envolve sangue. A carreira que você está envolve sofrimento. Pare de sofrer. Se você ouviu esse chamado para o evangelho, não é o verdadeiro evangelho. Pare de sofrer. Seus problemas acabaram. Mentira. Teremos lutas. Passaremos o que, meus irmãos? Por tribulações. Isso é um dilema para nós. O grande filósofo passado Epicuro criou o dilema, famoso dilema de Epicuro. Se Deus é bom, por que nós sofremos? E se Ele é todo poderoso, por que Ele não acaba com o sofrimento? Ele entrou em parafuso com esse negócio. Porque ele disse, ou Deus não é bom, ou Deus é sádico, porque Ele tem poder e não acaba com o nosso sofrimento. Ele entrou em parafuso. Isso é estudado no mundo inteiro. Toda faculdade de filosofia, você vai estudar sobre o dilema de Epicuro. Muitos filósofos entram numa crise por causa desse negócio. Aqueles que acreditam em Deus.
O fato de sofrimento é uma realidade. Negro ou branco, rico ou pobre, culto ou iletrado. Todos os homens são nivelados. Sabe por onde? Por uma lágrima. Todo mundo é nivelado por apenas uma lágrima. O rico chora no sepultamento, o pobre também, o culto também, o iletrado também. O sofrimento atinge a todos. E essa teologia da prosperidade, que diz que ninguém sofre, que você só vai ter vitória, que você é cabeça, que você não é cauda, isso tudo é balela, é mentira, não existe isso. Pelo contrário, esse tipo de teologia produz crentes mimados, produz crentes carnais, só se preocupam consigo mesmos, crentes que só são materialistas, querem dinheiro, 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 prosperidade, riqueza, e não retrata o verdadeiro o quê? Evangelho. O evangelho de quem? De Jesus Cristo. Ele foi para a cruz, sofreu fisicamente, emocionalmente e moralmente, lá naquela cruz. Então, essa carreira, ela envolve o que, gente? Agonia. Mas ainda que você passe por lutas, ainda que você passe por provas, você tem que continuar. Você não pode parar. Aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Você já conhece Jesus, você agora não pode negá-lo. Você não pode abrir mão dele na sua vida, senão você está perdido. Literalmente, totalmente. Avance. O povo estava diante do Mar Vermelho, lá em Êxodo capítulo 14, e muitos disseram, vamos voltar. O que Deus falou para Moisés? Moisés, diga o povo que marche. E mesmo diante das oposições, diante dessa carreira, você vai enfrentar muitas lutas. Deus está te chamando a seguir em frente, a continuar. Você não pode abrir mão. E quando nós abandonamos, nós metemos os pés pelas mãos. Pedro ficou frustrado e falou, vou largar tudo, eu vou pescar. Leia o texto depois para você ver a história de Pedro. Lá em João capítulo 20 fala sobre isso. Diz o texto que a noite inteira eles tentaram pescar e não pegaram nada. O crente que larga Jesus, nem para pescar serve. Não pega nada, não faz nada mais na vida. A vida dele para. Aconteceu com Pedro. Aí Jesus chega diante de Pedro, Pedro, tu me amas? Aí Jesus restaura a vida de Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Pastoreia as minhas ovelhas, ou seja, siga em frente, continue a sua carreira, continue a sua vida, não pare, mesmo sem enfrentar sofrimentos, continue me servindo. Continue sendo uma bênção. Talvez aqui nós tenhamos pessoas que no passado foram uma bênção. Gente que talvez foi grandemente usado, pregando o evangelho, orando, distribuindo folhetos, intercedendo por pessoas, cantando aqui entre nós, e que abandonaram tudo. Volte para o Senhor. Essa carreira é agônica mesmo. Essa carreira envolve o quê? Lutas, dificuldades. Mas é como um avião que decola. O avião, quando decola, ele tem uma quantidade de combustível. Chega em determinado momento que ele não pode mais voltar para o aeroporto, para a sua origem. Ele tem que continuar ou pousar em outro lugar. É assim que acontece. A vida cristã é a mesma coisa. Na hora que você segue esse Jesus, não tem como voltar atrás. Não tem jeito. Você tem que chegar até o final. Ou senão você vai ficar pelo meio do caminho, todo arrebentado. Essa é a carreira, o que, meus irmãos? Cristã. Eu gosto de um grande pregador, um pastor norte-americano, chamado Rick Warren. Ele disse que estava em crise, ele queria até largar o ministério pastoral, tamanha a sua crise. Aí ele entrou uma vez num gabinete de um outro pastor, e havia lá um disco de vinil, mensagens evangelísticas. Aí tinha uma mensagem, ele colocou do outro lado, porque queria ouvir outra coisa. Aí saiu uma frase logo de cara dizendo assim, a grandeza de um homem não se mede pelo seu intelecto, pelo seu dinheiro, ou por aquilo que ele possui. A grandeza de um homem se mede por aquilo que o faz desistir. O que te faz desistir? Esse é o seu tamanho. Qualquer coisa te faz desistir? É a primeira perda? É o primeiro sofrimento? Eu já contei para vocês, nós sempre cantamos aqui uma música muito bonita. Eu vou cantar ela, vocês vão me ajudar. Mas primeiro eu vou contar a história. Um empresário de Chicago perdeu seus bens materiais, teve um grande prejuízo, perdeu um filho posteriormente, e logo, o ano subsequente, ele decidiu fazer uma viagem com a família. Ele tinha mais 4 filhas, de acordo com relatos históricos, biográficos.
Dizem que ele era um empresário famoso de Chicago, ele comprou um cruzeiro marítimo, não é algo para a família poder ir, e no dia que ele foi embarcar, na verdade algumas semanas antes, teve um problema, ele não poderia embarcar juntamente com a família. Ele falou que elas iriam na frente, e posteriormente, talvez, ele não iria dessa vez, mas quem sabe ele tentaria, de alguma outra forma, alcançar esse cruzeiro através de um outro navio, de algo assim. O fato é que elas foram com a esposa e conta a história que houve um naufrágio e veio a pique. Isso é uma história real, baseada numa história que é verídica mesmo. E conta que a embarcação afundou e perderam muitas vidas ali. E suas filhas morreram. Apenas sua esposa ficou. E ela mandou um telegrama: estou viva, porém só. E depois de alguns anos, ele volta no lugar e ele vai fazer um dos hinos mais lindos que nós cantamos na nossa igreja. É aquele: se paz a mais doce me deres a gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre sou. Sou feliz com Jesus. O hino 108. Sabe por quê? Meus irmãos, a carreira cristã envolve agonia, você está entendendo? Você vai parar por causa disso? Você vai desistir? Sabe por que você não vai desistir? Eu vou te falar por que você não vai desistir. Quando Davi foi lutar com o gigante Golias, você já leram a história? Por que Davi lutou com Golias? Só porque ele era um herói? Vocês acham? Só por causa disso? Porque ele acreditava em Deus? Também. Mas vocês não lembram a pergunta que Davi fez para quem lutasse com Golias? Você sabe a pergunta? O que o guerreiro que lutar com Golias vencer vai ganhar? Davi estava de olho também no prêmio. Sabe por que nós não vamos desistir dessa carreira? Porque nós estamos de olho no prêmio. Ô pastor, isso é interesse? É. Não tem problema nenhum. Sabe por quê? O nosso prêmio é Jesus dizendo: vinde benditos de quem? De meu Pai. Quem estará do outro lado da linha de chegada? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós corremos essa carreira, sofremos, passamos por lutas, tempestades, tribulações, enfrentamos tentações, porque nós estamos de olho no prêmio. Qual que é o prêmio? Jesus Cristo nos aprovando e nos abençoando. Ah, meus irmãos, guarde isso. Sabe qual é outra coisa muito importante? Nessa corrida, para você poder vencer, você tem que ter uma estratégia. Sabe qual é a estratégia? Olhar para Jesus. Olhar apenas para uma única pessoa. Olhar para quem? Para Jesus. Olha o que diz o verso 2 e o verso 3 aí, por favor. Volte um pouquinho aí, no capítulo 12. Olha para você ver o verso 2 e o 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso à ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Quem você tem que olhar, gente? Para Jesus. Olhar para Jesus, que é o vencedor. O nosso Jesus venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu Satanás. Ele venceu o pecado. Então você também vai vencer. Por causa da sua força? Por causa do seu talento? Porque você é bom? Não. Porque o nosso Jesus é bom. O meu Jesus não é fraco. Quando a gente vê lá na cruz Jesus se entregando, é porque Jesus é forte. Ele é o único que poderia suportar aquela dor e mais ninguém. Nós servimos o Deus que é forte. Olhe para ele. Ele venceu as tentações. Quando ele estava no deserto, ele estava cheio do Espírito. Ele disse: Satanás, cala-te. Não só de pão viverá o homem, mas toda palavra procede o quê? Da boca de Deus. Ele se firma na palavra. Jesus na cruz foi humilhado? Sim. Ele sofreu tudo isso porque ele venceria o pecado, venceria a morte e venceria quem? O diabo. Então, quando você estiver diante dessa carreira, você vai olhar para quem? Você vai olhar para Jesus. Ele foi rejeitado, ele foi traído, ele passou momentos de solidão. Talvez você esteja passando tudo isso na sua vida.
Ele foi deixado pelos seus discípulos. Ele foi abandonado pelas pessoas. Mas ele ainda assim não desistiu do seu propósito. Você não vai desistir, sabe por quê? Porque Jesus não desistiu. Último lugar que eu quero que você guarde e que é muito importante. Nessa corrida, guarde isso. Você corre um risco de morrer. Que isso, pastor? Corre. Mas o crente, muitas vezes ele não será salvo da morte. Ele será salvo na morte. Porque se morrermos, confessando a Cristo como nosso Senhor, nós receberemos a coroa da vida. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Olha o que diz o verso 4. Nessa luta contra o pecado, ainda não tem resistido até o sangue. Sabe o que ele está dizendo? Nessa corrida, nessa caminhada cristã, muitos morreram. Homens foram cerrados ao meio. Homens foram torturados. No período do Império Romano, você lê história, você tem que ler história da igreja. Leia um livro chamado Livro dos Mártires. Leia um historiador chamado Justo Gonzalez. Você vai ver barbaridades, onde os cristãos foram duramente mortos, dizimados. Os cristãos dentro do Império Romano foram muito perseguidos. Se existe um grupo que é perseguido e que passou por intolerância neste mundo, chamam cristãos. Quando alguém fala assim, vocês são intolerantes, vocês não sabem nada de intolerância. Se existe um grupo que passou por perseguição, intolerância neste mundo e passa até hoje, são cristãos, que são mortos. Nós temos mais de 100 mil cristãos presos na Coreia do Norte. Pessoas que somem. A China matou milhões de cristãos. Isso é intolerância. Não é bullying psicológico, não. É gente tendo braço cortado, cabeça cortada, perna cortada. Esse é o bullying que os cristãos sofreram. E quando esse mundo vem falar de intolerância, quem é este mundo falar de intolerância, dizendo que cristãos são intolerantes? Eles não sabem o que é intolerância. Intolerância é no Senegal, onde eles pegam cristãos, queimam filhos, matam pais, matam mães, matam filhos diante dos pais, porque eles não negam a Jesus como Senhor na vida deles. Então, muitas vezes nessa carreira, você vai passar por perseguição. Bem-aventurados, perseguidos por causa do meu nome. Vamos ser perseguidos? Ainda que seja. Eu tenho uma dica para você não ser perseguido. Quer uma dica? Primeiro, aprove todos os padrões do mundo. Não questione nada que as pessoas façam. Você não vai ser perseguido. Você não quer ser perseguido? Aceite a ética e a conduta desse mundo. Aceite o mundo do jeito que ele é. Ninguém vai te perseguir. Agora, você carrega esse nome de cristão verdadeiramente. Se você é discípulo, não tem jeito de você não ser perseguido. Seja perseguição aberta ou velada, você vai ser perseguido. Eles vão te colocar de lado. Eles vão boicotar você por causa dos seus valores. Não quer ser perseguido? É muito fácil. Viva como vive o mundo. Ninguém vai te perseguir. Faça igualzinho o mundo faça. Ninguém vai te perseguir. Você vai viver, beleza. Não quer ser perseguido? Divirta-se com as brincadeiras do mundo. Ria das piadas que eles fazem contra o nosso Deus. E contra a nossa vida. Contra a nossa conduta. É só você rir. Ninguém vai falar mal de você. Ninguém vai te perseguir. Todo mundo vai da faculdade vai colocar você no grupo dele ou dela. É simples. Não quer ser perseguido? Não diga às pessoas que elas são pecadores. Diga assim, não, Deus te aceita. Do jeito que você é, por continuar assim mesmo. É só você falar isso. Ninguém vai falar para você, você é careta? Ou você é crente muito forte? Pega muito no pé dos outros? Ninguém vai falar isso com você. Não quer ser perseguido? Não diga que sem Jesus elas não estarão salvas. Você fala, não, todos os caminhos levam a Deus. Pode ficar tranquilo, o importante é você seguir um Deus. Você falar isso, todo mundo falar, esse cara é joia. Essa moça é, bacana. Agora diga assim, somente há um caminho, Jesus Cristo. Você vai enfrentar a perseguição. Preste atenção. Você está numa corrida. Do outro lado tem quem? Jesus te esperando. Para você receber o prêmio. A pergunta é, você vai
ir até o final, como essa moça que eu citei no início, que mesmo cambaleando, cruzou a linha de chegada, e ela ia receber uma coroa que era corruptível. Ela ia receber a aprovação de homens. Nós iremos receber a aprovação de quem? De Deus. Você vai desistir dessa corrida? Quero te dizer que não vai ser fácil cruzar essa linha. Mas você tem uma boa companhia. Você tem o Espírito Santo de quê? De Deus na sua vida, que vai te fortalecer diante das lutas e obstáculos. Vai ser agônico, muitas vezes. Quer cruzar a linha? O que você tem que tirar da sua vida? O que está embaraçando a sua caminhada? O que está embaraçando a sua caminhada, meu irmão? O que está dificultando a sua corrida? Qual é o peso? Qual é o pecado? Olhe para a sua vida, eu estou olhando para mim agora. O que está dificultando você continuar nessa caminhada? Já pôde pensar nisso tudo? Você está olhando para Jesus? O sentido é que, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O sentido de olhar firmemente aqui é colocar os olhos apenas nele. Você colocar os olhos nos homens, nos líderes, você vai se decepcionar. Não fique muito empolgado com o líder religioso. Eles são pecadores como você. Olhe para quem? Para Jesus. Olhe para o Senhor. E você corre um risco: morrer. Mas se você morrer por causa desse livro, se você morrer por causa de Jesus e dessa palavra, Ele promete que te dará a coroa da vida. Vida eterna. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Na vossa luta contra o pecado, não tem resistido até o sangue. Tem crente que não sangra. Tem crente que cede facilmente. Você tem que sangrar, meu irmão. Sangrar no sentido de fazer a vontade de Deus. Lutar contra o pecado. Falar, não, eu não vou viver uma vida que este mundo impõe. Eu vou viver uma vida que agrada o Senhor e de acordo com a palavra do meu Deus. Ainda que todos se voltem contra mim, eu estou em maioria. Porque quem tem Jesus sempre será maioria. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está onde? No mundo. Vamos orar? Feche seus olhos. Talvez você esteja aqui nessa noite, passando por alguma situação difícil na sua caminhada, na sua carreira cristã. Talvez em algum momento, você até mesmo pensou em desistir. Talvez em alguma situação você diz, eu vou largar tudo. Eu vou chutar o balde. Está muito difícil. Ô meu irmão, o seu Jesus, o Rei do Universo, aquele que merecia toda a glória dos homens, o seu Jesus recebeu uma coroa de espinhos. O seu Jesus foi açoitado. O seu Jesus foi colocado nu naquela cruz. O seu Jesus foi escarnecido pelos homens que passavam e diziam, se você é Deus, salva a ti mesmo, desça daí. Colocaram em suas mãos um pedaço de cana, dizendo, esse é o teu cetro, o teu reino é frágil como essa cana. Jesus Cristo, olhe para Ele, Ele sofreu. O autor de Hebreus diz, olhe firmemente para o autor da vossa fé, Jesus. Você está nessa carreira, nessa caminhada, você pensou em desistir, está sofrendo, olhe para Jó, olhe para Jó, olhe o sofrimento que ele passou na família dele, olhe para Estevão, que foi apedrejado. O autor de Hebreus no capítulo 11 diz que homens foram cerrados ao meio, muitos foram queimados, mortos, torturados. A vida cristã, essa carreira é agônica. Temos que sangrar na luta contra o pecado. Mas tudo isso, um dia, valerá a pena, porque
Porque do outro lado, quando nós cruzarmos a linha de chegada, quando Deus nos chamar para partir, como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça já me é guardada, o qual o reto juiz me retribuirá naquele dia. Nós ansiamos e nós olhamos para esse dia, o dia glorioso, o qual nós estaremos com o nosso Senhor. Toda agonia, todas as perdas, todas as lutas que nós aqui passamos, tudo isso será incomparavelmente pequeno diante da glória, diante da bênção destinada a nós. Jesus tocará o nosso rosto, enxugará de nós todas as lágrimas, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais agonia, nós estaremos eternamente com Jesus Cristo, viveremos ali pelos séculos dos séculos, e diz a história: eis que faço novas todas as coisas, todas as dores serão eliminadas, todas as enfermidades, tudo isso vai passar, porque Jesus fará novas todas as coisas. Nós corremos uma carreira com perseverança, diz o texto. A perseverança ali é paciência, com paciência, acreditando que Jesus é poderoso para nos dar um prêmio, e nós aguardamos esse dia. Ó Deus, por favor, aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé, Senhor Jesus. Não permitas que fiquemos no meio dessa corrida. Não permitas que desistamos no meio dessa corrida. Eu peço, Senhor, que o Senhor traga a cada coração aqui nessa noite a perseverança necessária para que todos que aqui estão atravessem a linha de chegada. Que todos que aqui estejam um dia com o Senhor na glória eterna. Ó Deus, nós olhamos para Ti, o nosso autor e consumador da fé. Obrigado, Deus. Abençoe a vida de cada irmão aqui nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor.